Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental. No IPTH é um centro terapêutico de terapias complementares. Trabalhamos várias linhagens da terapia holística e a nossa linha de frente da terapia é o método ASMI, Abordagem Sistêmica das Memórias Inconscientes, embasado dentro da psicanálise sistêmica. Jefferson Scarcelli está conosco novamente. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Que alegria estarmos de volta aqui em mais um programa Conexão Alfa, acompanhando todos vocês, nossos queridos telespectadores, não é verdade? E essa semana preparamos, Dr. Celso, uma série, né, de tema muito interessante, né, que inclusive é sobre essa apostila que o senhor escreveu e já está na segunda edição, que é a apostila McMoney-Somai. Né? Então nós vamos falar no primeiro programa sobre prosperidade. Essa série serão 5 vídeos, 5 aulas ou 5 programas, né? Onde nós vamos estar falando sobre esse tema, prosperidade. E o senhor poderia falar um pouco para nós, Dr. Celso, como foi essa inspiração, quando o senhor escreveu esse livro? Então, Jefferson e telespectadores, como o Jefferson já falou, eu também, além de psicanalista, sou escritor. Eu já tenho mais de 30 livros escritos, nem todos editados, na grande maioria são editados na nossa própria editora. Deixa eu me dar aqui, Jefferson, nesse modelo de apostila. E o Jefferson falou o nome deste livro. A capa dele, o nome dele é McMoney-Somai, que significa muito dinheiro para mim, sabia, Jefferson? Sim, é verdade. São palavras geométricas. Nós trabalhamos muito com geometrias sagradas, que são formas geométricas de palavras e ritmos de palavras que trabalham os neurotransmissores e também trabalham as células do nosso corpo perispiritual. E esta geometria aqui, Jefferson, nós trabalhamos na cura kármica financeira, por exemplo, que nós vamos ter dia 26, né? Isso, dia 26 de fevereiro. 26 de março. Dia 26 de março, numa segunda-feira, 19h30. Então nós trabalhamos com esta geometria sagrada que chama McMoney-Somai, muito dinheiro para mim, e também uma outra geometria de capa, talvez dá para o nosso telespectador ver aqui, chamado Heart. Essa palavra Heart significa proteção e atração de coisas boas, de acordo com aquilo que está na nossa mente. E nessa apostila aqui, Jefferson, eu abordo o tema prosperidade, mas de um ponto de vista filosófico. A maneira que nós vemos na espiritologia, a prosperidade, talvez seja um pouquinho diferente de uma visão mais cartesiana. Nós acreditamos que a prosperidade ela é sólida e beneficia todas as áreas da vida. No amor a pessoa é feliz, pessoalmente ele é feliz, amorosamente ele é feliz e financeiramente ele é bem sucedido. Então são os 4 pilares da prosperidade. E nós abordamos aqui nessa apostila formas mentais de como nós elaboramos a mente, Jefferson, para acessar a materialidade, ou seja, a energia para que a matéria ou aconteça a materialidade daquilo que chamamos de dinheiro, de prosperidade. Ou de acordo com a necessidade da pessoa, uma forma para materializar a saúde, por exemplo, ou uma forma para solidificar o relacionamento amoroso de uma forma bem coerente, né, Jefferson? É verdade. Ou seja, quando a gente ouve ou pronuncia a palavra prosperidade, dá-se a conotação de ser só dinheiro, mas a prosperidade ela está
em todas as áreas da vida, né, Dr. Celso? Ou seja, nós temos que ter prosperidade não só no lado financeiro, mas no amoroso, saúde e tudo mais, não é isso? É porque nós temos um ponto de vista do ser humano como uma tricotomia, composto de corpo, alma e espírito. Se essa tricotomia estiver em harmonia, a pessoa vai ser próspero financeiramente, vai valorizar o trabalho, e uma outra coisa muito interessante que a grande maioria das pessoas não percebem, mas a grande esmagadora maioria das pessoas não tem em si o poder de compra do dinheiro. Tem muita gente assim, trabalha, se esforça e não consegue alavancar a vida financeiramente. Por quê? Pode existir dentro dele um mecanismo mental que boicota a prosperidade, Jefferson. É verdade. E nós vemos isso nas constelações, toda sexta-feira, 19h30, sábado às 14 horas, nós temos constelação no IPTH. E você é o nosso convidado. Para assistir não tem nenhum custo, né, Jefferson? Não, com certeza. O IPTH está aberto e aguarda todos vocês. É um sistema, uma terapia, pode se chamar assim, né, Dr. Celso? Uma psicoterapia em grupo, né, Jefferson? Isso, exatamente. E que as pessoas que vão para assistir, acompanhar e participar, elas também podem ser beneficiadas, não é verdade? Não, elas são beneficiadas porque, como nós falamos, ela é aberta para a comunidade e é uma terapia em grupo. Quase não se tem palavras, é uma terapia totalmente silenciosa através de movimentos. Mas para quem vai 2, 3 ou mais vezes, a pessoa começa a compreender os mecanismos que impedem a prosperidade da pessoa, e o inconsciente da pessoa também vai recebendo benefício e vai soltando aquele emaranhado. Que o emaranhado que impede a prosperidade pode ser um emaranhado de vidas passadas ou um emaranhado de ancestralidade ou algum tipo de emaranhado por questões espirituais. E a psicoterapia sistêmica que nós realizamos, ela olha para todo esse contexto. É impossível separar os problemas do ser humano da espiritualidade, porque quando nós falamos em inconsciente, nós estamos falando de uma instância mental profunda, aonde já atua o nosso espiritual, né, Jefferson? É verdade, com certeza. Essa é a linha do trabalho terapêutico que a gente aplica no IPTH, né, Dr. Celso? E vou aproveitar, vou ler um trecho aqui, Dr. Celso, e em seguida o senhor nos dá uma explicação para que possamos entender melhor. Então, falando sobre o tema prosperidade na linha financeira. O senhor escreve aqui: a prosperidade financeira é uma energia que deveria ser livre, fácil e natural em nossas vidas, pois a energia mental e espiritual que nos traz o dinheiro deveria ser como as águas correntes do leito de um rio. Isso daqui é bastante profundo, né, Dr. Celso? Porque a gente se depara com as pessoas, os parentes, os amigos, envolto de um emaranhado onde as pessoas trabalham e não conseguem prosperar financeiramente. O que o senhor pode nos trazer aqui de conhecimento para que os nossos queridos telespectadores compreendam o que pode estar acontecendo na vida dele? Como eu escrevo essa parte aí que a prosperidade deveria ser leve como as águas que correm do leito de um rio, eu escrevo baseado na essência do ser humano. Essencialmente, nós somos perfeitos, somos perfeitos, saudáveis e prósperos. Mas, quando começam os problemas na nossa existência? No casamento dos nossos pais. Por quê? Os nossos pais, quando eles se casam, a mãe traz o emaranhado de 7 gerações do lado dela e o pai traz o emaranhado de mais 7 gerações. Então, dependendo de como os ancestrais do pai ou da mãe viveram no quesito financeiro, o emaranhado pode ser passado para nós transgeracionalmente. Vou citar um exemplo, Jefferson, para a pessoa entender. Talvez o nosso querido telespectador conhece alguém que a prosperidade flui livremente. As pessoas não se esforçam muito, tem casa própria, tem carro bom, tem condições de dar qualidade
de vida boa para a família. Tem outras pessoas que trabalham que nem um condenado. Trabalham e estão sempre em dificuldade, não conseguem dar o mínimo, que é uma qualidade de vida boa para a família. Por quê? Porque o emaranhado é inconsciente. E o leito deste rio que traz a água, as correntes da água, chamado dinheiro, é a mente inconsciente. E essa mente inconsciente, ela pode estar com os emaranhados sistêmicos da família, dívidas passadas ou problemas de ordem espiritual. E aí é que acaba criando uma barragem na prosperidade. Eu vou citar um exemplo de uma questão transgeracional. Como que as finanças podem estar difíceis para você num caso clínico? Eu atendo muitas pessoas diariamente no IPTH também com este problema financeiro. E um caso bem recente agora, inclusive foi trabalhado isso na constelação alguns dias atrás, um jovem senhor de 50 anos, empresário, quebrou 5, 6 vezes até agora na vida, e quando ele vai até um instituto, ele tinha quebrado de novo. Nem casa para morar tinha, Jefferson. E um homem que recebeu uma herança milionária. E aí a gente pergunta, nossa, mas ele não conseguiu administrar esta herança? E ainda ele perdeu a herança, toda ela, e aí quando ele começa a trabalhar, os filhos crescem, eles começam a empreender um negócio, ele começa a levantar de novo, daqui a pouco cai. Onde que está o pano de fundo? É interessante que quando nós fomos para a terapia, sempre nós damos um comando no inconsciente e perguntamos, aonde está o pano de fundo do emaranhado financeiro? Não é assim, né? É verdade, é dessa forma. Nós não somos adivinhos, nós trabalhamos no campo do saber do paciente, que é o inconsciente. E quando nós demos o comando para que manifestasse o pano de fundo da dificuldade financeira, o rapaz em hipnose, o homem aí, o empresário, né? Ele começa a narrar as cenas vivenciadas pelo avô. O avô comprou uma propriedade agrícola, e essa propriedade agrícola, um tempo atrás, ele disse, o avô, né, precisava escriturar essa propriedade agrícola para que o banco liberasse um dinheiro para ele pagar o ex-proprietário da terra. E o que houve durante esse processo? Na verdade, o avô deste homem, ele foi mal intencionado, Jefferson. Ele comprou as terras do homem dizendo que ia financiar e o banco precisava que a terra estivesse no nome dele. E aí ele vai lá, passa a escritura para o nome e simplesmente não paga a pessoa. Isso cria um emaranhado, né? Sim, cria o que nós chamamos de ressonância de identificação. Então esse homem, o avô dele, foi um homem rico. Ele gozou ali dos bens de uma outra pessoa. E o pai desse empresário, ele jogou fora toda a herança que ganhou do pai. O que sobrou para o filho, a herança que veio da mãe. Só que, pasmem os senhores, a herança da mãe também era fruto de um golpe na divisão de herança. Um dos filhos, que é a mãe, né, ficou com toda a herança dos outros irmãos. E aí então este emaranhado veio para a luz e ele tinha conhecimento de todos os casos, tanto da mãe quanto do avô. Ele sabia que era daquele jeito. Não sei como, mas os pais falaram para eles. E vejam que o processo de identificação significa que este nosso paciente estava identificado primeiro com a dor daquele que o avô deu o golpe, que perdeu o sítio. E também identificado com os tios maternos, de onde a mãe, de uma certa forma, enganou os outros irmãos e ficou com a herança. Porque a mãe que cuidava dos pais, e antes dos pais morrer, a mãe deu um jeito lá dos pais passarem a herança tudo para o nome dela. E aí a geração depois da mãe é nesse processo de quebra financeiramente e quebra de novo. Ele, que já era a terceira geração, e os filhos. Olha só, ou seja, ele está ressignificando aquilo que
tanto o avô quanto a mãe fez de errado lá atrás, né? Na verdade, ele estava espiando, né, Jefferson? Processo de expiação. Processo de expiação com adoecimento e com perdas financeiras grandiosas, gigantescas. Parece que está no final do nosso programa. Sim, está chegando ao final. Nós voltamos então na próxima oportunidade, falando ainda sobre finanças. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até o próximo.